Fala meninos e meninas, e aí, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma dica de matemática com o professor Raimundo Huck, o brabo da matemática de Porto do Sauípe, Entre Rios, Bahia, Brasil. Forte abraço aí para minha galera de Monte Gordo, é isso aí, minha rapaziada de Monte Gordo. Tamo junto, beleza? Vamos lá, vamos falar sobre triângulos semelhantes, é isso aí, galera. Em muitas questões aí falando sobre triângulos semelhantes, geralmente a galera erra muito essas questões, né? Quando envolve semelhança de triângulo, a galera erra bastante aí. Às vezes umas questõezinhas até fácil, né? Mas a galera erra bastante. Então, se é o teu caso aí, se tu anda errando muito aí, então pega essa visão aí que tu só vai tirar a nota 10 aí, beleza? Vamos nessa. Professor Raimundo, como é que eu faço para saber se dois triângulos são semelhantes? Pessoal, vamos lá. Eu tenho aqui esses dois triângulos. Eles não precisam ter, né, o mesmo tamanho. Se eles tiverem o mesmo tamanho, aí eles não vão, além de eles serem semelhantes, eles vão ser o quê? Congruentes, certo? Então, se eu tenho duas figuras, elas têm o mesmo tamanho, elas são chamadas de congruentes, certo? Então, para ser semelhantes, eles só têm que ter a mesma forma, certo? Como você encontrar, né? Como você ter certeza que você está diante de uma, né, de uma semelhança de triângulo? Como você saber se dois triângulos eles são semelhantes? Como você vai analisar? Primeiro você vai analisar os seus ângulos, certo? Então eu tenho esse ângulo com um pontinho, tenho esse outro ângulo com um pontinho. Você vai olhar se os ângulos correspondentes, se eles são congruentes. Então, se todos os ângulos correspondentes eles são congruentes, então você está, né, diante de uma semelhança de triângulo. Professor Raimundo, é só isso? Não. Você tem que, além de você olhar os ângulos, eles têm que ser o quê? Congruentes, e seus lados, né? Seus lados têm que ser o quê? Proporcionais. Seus lados correspondentes, eles têm que ser também proporcionais. Os ângulos correspondentes, eles têm que ser congruentes, anote isso aí. E os lados correspondentes, eles têm que ser proporcionais, certo? Se eu pego esse ladinho aqui, AB, divido pelo esse ladinho DF, vai ser igual ao ladinho BC sobre... se eu pego o ladinho aqui, AB, divido por DF, os lados proporcionais, né? Correspondentes. Isso vai ser igual ao ladinho BC sobre o ladinho EF. Quando você faz essa relação, né, entre esses ladinhos, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter uma certa proporcionalidade. Ele tem que ter esse casinho, ou seja, ele tem que ter uma constante, né, de proporcionalidade. Esses valores têm que ser igual a meu K, certo? Então essa é uma forma de você identificar se realmente esses dois carinhas aqui, esses dois triângulos são semelhantes, beleza? Vamos lá, vamos ver essa situação aqui. Eu tenho um triângulozinho, tenho aqui esse segmento que está cortando esse triângulo ao meio, certo? Em muitas situações, pessoal, vocês vão encontrar questões desse tipo, certo? Então, quando tu vê um triângulo com um segmento no meio e ele te disser que esse segmento da base aqui, BC, vai ser paralelo a EF. Então, muita atenção, anote isso aí, que isso aí é muito importante, certo? Quando ele disser que esse carinha daqui de baixo é paralelo a esse carinha do meio, que tu vê esse triângulo cortado aqui no meio, então tu está diante de o quê? De dois triângulos semelhantes. Isso aqui é um caso, né, típico de semelhança de triângulo, certo? Então, quando tu vê lá e ele disser que esse segmentozinho aqui, eles têm que ser o quê? Eles têm que ser paralelos. Então, prestem atenção, muita calma nessa hora. Então, tu vai estar diante de quê? De um caso de semelhança de triângulo, beleza? E eu vou ter esse triângulo ABC, que vai ser semelhante ao triângulo AEF. Então, no caso aqui, eu tenho dois triângulos, certo? Então, prestem muita atenção, anotem essas informações
que é aqui que tu vai, né, essas informações vai fazer tu subir de nível aí dentro da matemática. É isso aí. Se esse vídeo te ajudou, né, curte, comenta, compartilha. Segue o professor Raimundo para os próximos vídeos.